Andréia Gouveia Vieira usa o nome todo como nome parlamentar. Foi eleita pelo PSDB com 28 mil votos. É da Comissão de Orçamento e da Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio. Casada, tem 3 filhos e torce pelo Botafogo. Está no 2º mandato e, antes de ser vereadora, era jornalista e empresária. Eu decidi ser vereadora há 5 anos atrás, e estou agora no meu 2º mandato. E depois de 30 anos trabalhando na área de comunicação, como jornalista e como proprietária de uma pequena empresa de assessoria de imprensa, eu achei que estava na hora de dar a minha contribuição para a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que eu adoro, que eu adotei, onde meus filhos nasceram e cresceram e onde já meus netos começam a viver. E eu tinha 2 possibilidades, ou de fazer uma pequena contribuição numa ONG, numa entidade, ou contribuir com a política pública, contribuir para ajudar a resolver os problemas de um número muito maior de pessoas. E eu optei pela segunda possibilidade e me candidatei a uma vaga de vereadora. Eu tenho o maior prazer em ser vereadora. Eu acho que há tanta coisa para fazer, não só na área de novos projetos de lei, de ver o que está precisando de ser normatizado na cidade, mas principalmente de acompanhar e exigir que a prefeitura faça um planejamento, que a prefeitura converse com a cidade. Acho que o vereador, nesse sentido, ele é esse intermediário entre o cidadão e a prefeitura, e isso me dá um prazer imenso. Então, eu sempre trabalhei muito nesse sentido de exigir transparência e planejamento. Dentro disso, eu optei também por trabalhar algumas questões pontuais. Por exemplo, planejamento familiar. Nós precisamos de oferecer às mulheres pobres dessa cidade a possibilidade de escolher se querem ou não ter filhos, quando, de que forma. E também com as creches. Foi uma grande luta no meu mandato anterior e será nesse também, a luta para dar creche para todas as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses na cidade do Rio. O vereador acaba sendo eleito e sendo candidato um pouco daquele bairro, daquela comunidade onde ele mora. Mas isso não significa que, ao ser eleito, o vereador não tem que se preocupar com a cidade inteira. Então, não adianta ficar lutando porque todo recurso tem que ir para um lado, porque se o outro lado, ou se outra área da cidade não ganhar nada, a cidade como um todo não será feliz, a cidade como um todo não se desenvolverá como precisa. O meu projeto mais importante que eu tive, que eu tentei aprovar no último mandato e que agora, no começo desse mandato, nós conseguimos aprovar, foi a lei que exige exatamente da prefeitura que ela tenha metas, né? Ou seja, que ela diga como é que ela quer resolver, aonde que ela quer chegar com o uso do recurso público, que ela defina as prioridades da cidade por bairro, por distrito, por área de planejamento, seja lá como a prefeitura quiser fazer. A outra lei importante e que tem feito muito sucesso, e que agora a gente vai tentar estendê-la, é a lei que proíbe o lançamento do óleo de cozinha no esgoto da pia. Por quê? Porque corrói a rede de esgoto, acaba com os canos, ainda por cima fica resíduo que atrai barata, que atrai rato. Isso não é bom. Então, isso já está proibido na área comercial e industrial e nós queremos agora levar essa proibição também para a área residencial, edifícios e casas do município do Rio. A partir desse ano, nós já mudamos a relação com o Executivo. Essa relação evoluiu e hoje nós estamos discutindo muito mais os projetos antes de aprová-los no plenário. O prefeito tem respeitado muito mais o que é aprovado na Câmara. Acho que os vereadores poderão ter uma relação, dar uma contribuição muito mais efetiva para a melhoria da vida na cidade. O orçamento participativo, ele está na nossa lei, né? Ele está em todas as normas constitucionais, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto na nossa lei orgânica do município. Então, lei já existe. O que nós precisamos é
obrigar a que a lei seja cumprida. Essa população precisa de mostrar que quer participar, precisa de se organizar, precisa reorganizar as representações, as associações de moradores, as associações profissionais, as associações temáticas. Todas elas precisam de querer participar, de promover e de exigir, de participar das audiências públicas, porque lei já é. O orçamento participativo, ele tem que acontecer. O grande problema do Rio de Janeiro é a gente reduzir essa desigualdade socioeconômica que a cidade produziu. A desigualdade aumentou, os nossos indicadores sociais, né, o nosso desempenho na educação, a nota dos nossos alunos, os nossos indicadores de saúde, isso tudo se reflete, evidentemente, na nossa qualidade de vida. Somos nós que cuidamos dessas necessidades básicas da população. O transporte. Se o ônibus não está passando ali onde ele tem que passar, se ele não está levando os meninos como tem que levar para a escola, se ele não está parando para receber, para transportar os idosos, isso é com o vereador. Né? Se a escola não está funcionando, isso é com o vereador. Se o posto de saúde fechou, isso é com o vereador. Se não tem, a casa está numa situação de risco, está numa área de risco, é com o vereador. É com o vereador, tudo isso no sentido de que o vereador é o mediador, é o intermediário na solução dessas questões quando o poder público, quando a prefeitura falha. Então, acho que o vereador ele é muito importante na vida da população. A fidelidade partidária é só para quando o parlamentar sai do partido de livre e espontânea vontade. Né? Se, por acaso, o parlamentar ele não é fiel ao partido no sentido de que ele não acompanha o entendimento que o partido tem sobre determinada votação, sobre determinada decisão que o partido tomou. Quando o parlamentar é expulso do partido, ele permanece com o seu mandato. Ele não perde o mandato. Então, eu acho que nós precisamos de ampliar o conceito de fidelidade partidária para que não seja só no caso do político que sai por livre e espontânea vontade do partido. Mas quando o partido tem razão de não querer mais aquele parlamentar dentro do seu partido, ele possa também ter o direito de recuperar o mandato para outra pessoa que foi eleita pela sigla, pelo partido. As listas partidárias fechadas serão uma tragédia se forem adotadas hoje no Brasil da forma como hoje estão os partidos. Eu acho que isso será um retrocesso e afastará mais ainda o cidadão da eleição, o cidadão do seu candidato. Nós ainda não temos os partidos tão organizados e com os seus estatutos e suas doutrinas tão fechadas e tão divulgadas e tão amarradas para que o cidadão escolha a doutrina de um partido e não os candidatos que ele conhece, que ele tem uma relação mais direta. Então, acho que a lista fechada, por enquanto, o Brasil ainda não tem condições de ter. Eu sou a favor do financiamento público de campanha eleitoral. Eu acho que o poder econômico é o principal problema na nossa representatividade. Acho que ele realmente distorce a igualdade e as condições em que os candidatos disputam. Quem vota não é uma empresa, quem vota é o cidadão. Então, se o cidadão, pessoa física, quiser contribuir, eu acho que até é aceitável. E junto poderia vir um pouco de financiamento público. Mas eu acho que o financiamento empresarial de campanhas deveria ser proibido. Eu sou a favor do voto obrigatório, porque eu acho que quem até é mais consciente e que é mais crítico e que já não acredita porque acha que não adianta e que já tentou muitas vezes e está decepcionado e não quer votar, na verdade, você vai afastar quem tem mais até consciência e ligação política e vai favorecer a compra do voto. Quem elegeu o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, foi a população. Então, a primeira
responsabilidade e compromisso que o político tem que ter é com o cidadão. E o cidadão quer transparência. E nós precisamos, então, de dar mais transparência. E isso é o primeiro passo para a gente se aproximar, para a gente recuperar a nossa imagem, a imagem dos políticos em relação à população. O prefeito é um poder, é o poder executivo. Os vereadores são outro poder, é o poder legislativo. São poderes diferentes, distintos. Cada um deles tem a sua atribuição, mas eles também precisam de ser harmônicos. Esse entendimento, né, das duas partes, do que é o executivo e do que é o legislativo, precisa de estar muito bem afinadinho. E acho que os vereadores têm que ser responsáveis para não forçar o prefeito a vetar as iniciativas da própria Câmara, e o prefeito, da mesma forma, tem que aceitar e acatar quando uma decisão conjunta do Legislativo é tomada, é um desejo do Legislativo, e se aquilo está dentro das prerrogativas e da legislação, o prefeito tem que acatar essa decisão dos vereadores.